É só você ligar a Rádio Brasileira em Massachusetts para ouvi-lo todas as tardes. O carioca Eduardo Oliveira é jornalista por formação, estudou no Brasil e aqui nos Estados Unidos. E hoje comanda os programas Negócio Fechado e A Hora da Notícia. Confira meu bate-papo com ele. Eduardo, é um prazer receber, bater um papo com você. Prazer é todo meu, obrigado. Então, vamos começar contando um pouquinho da sua história. Hoje você está no rádio, faz um trabalho bacana também por meio das redes sociais. Como é que começou tudo isso? Bom, eu era editor de 2 jornais brasileiros, a Notícia e Metropolitan, e eu pedi para um repórter nosso, que também hoje está até no rádio, para fazer uma matéria sobre um radialista, que inclusive é um pastor, amigo meu, se chama Maestro Vando. E aí, quando ele voltou com a reportagem, eu achei interessante o mundo do rádio, principalmente o rádio comunitário, que estava ajudando a comunidade dia a dia, e era o que a gente estava tentando fazer através do jornal. E aí, quando ele voltou com essa reportagem, eu comecei a pensar, eu poderia contribuir com esse radialista, que já tinha 20 anos de experiência em Goiás e tal. E aí, quando eu comecei a contribuir, foi esporadicamente, falando de imigração, notícias locais, falando o que os jornais americanos estavam falando. E assim que eu comecei contribuindo com o rádio, não ganhava nada, mas eu não tinha salário, né? Mas eu via a resposta imediata que as pessoas ligavam e tal. E assim comecei no rádio em 2006. Que foi que eu comecei. E aí, como é que foi? Hoje eu vejo, eu acompanho nas redes sociais, você faz um trabalho bacana também, que aproxima muito as pessoas. Como é que foi que você colocou a rede social também como parte integrante aí do seu trabalho? Bom, como todo mundo que acompanha a rede social, eu fui aprendendo o que dava certo na rede social e o que não dava. E pude perceber que as notícias locais, principalmente quando falava dos brasileiros, eram as notícias que mais tinham hits. E aí eu comecei a postar no Facebook o que eu falava no rádio, né? Nessa época eu estava ainda contribuindo com outros programas e ainda não era apresentador. E aí depois eu fui aprendendo que o vídeo dá certo também, o humor, né? Como a gente estava falando nos bastidores aqui, mas o filé, né? A concentração principal do interesse do ouvinte aqui é notícia local, imigração, casos que acontecem, mortes entre brasileiros também chocam muito. Então eu pude perceber que a rede social casou bem com o rádio, né? O que a gente falava no rádio, trazia para a rede social e às vezes até só na rede social. E as pessoas participam na rede social, né? Eu vejo que tem muito comentário e tal, isso. Dá polêmica. Dá polêmica. Não, eu até criei, eu procuro criar vinhetas na rede social. Por exemplo, a pessoa sabe exatamente o que eu quero falar. Então quando eu tenho um post de humor, já vai humor na hora da notícia. E aí eu criei um para polêmica, que é polêmica na hora da notícia, e também giro pelos bazares, porque eu percebi que o bazar é mais do que só para vender. E eu fui o primeiro jornalista que publicou notícia em bazar, e aliás eu fiquei sabendo nos bastidores que outros jornalistas falaram que eu não deveria publicar. E hoje esses que reclamaram publicam notícia também, né? Então a gente começou a fazer giro pelos bazares no Facebook, que é pegar a polêmica do outro e trazer para a minha página. Entendeu? Então, Facebook casa muito bem, é impressionante. Eu tenho hoje uma tradição, quer dizer, um hábito de postar alguma coisa à noite antes de dormir para rir na manhã seguinte. Isso é legal. E qual que é a sua linha editorial? Você falou aqui de um conteúdo que você põe, mas eu vejo que tem algumas notícias também que são americanas, que são internacionais. Certo, olha, local é a melhor notícia que tem, né? Mesmo que o tema seja de interesse nacional, você localizar esse tema é a melhor maneira. Aprendi até com um professor da Harvard chamado David Beard, que falou tudo tem que ser localizado, né? Ver como naquele bairro, naquela cidade, aquela notícia impacta. E as notícias locais que saem na TV americana, elas têm um impacto para o brasileiro, porque ainda hoje tem muita gente que não fala inglês entre a nossa comunidade. E é claro que eu tento colocar o crédito, coloco o link do site verdadeiro, entre na reportagem e tal e tal. Então eu procuro priorizar o que vai impactar a pessoa que está aqui hoje, principalmente aquela que não lê notícia americana, não vê televisão americana e que está precisando saber mais o que está acontecendo. Posso te dar um exemplo, agora nós tivemos um fugitivo da cadeia lá em Rhode Island que veio parar em Framingham. Então aquilo deu pra gente 4, 5 dias
de acompanhar aquela notícia. E a gente via que as pessoas iam repassando. Até uma noite esse fugitivo estava em Framingham e eu estava com o contato de uma americana, Susan Petroni, que é do jornal Framingham Source, e eu já trabalhei para ela, né, no Patch, Framingham Patch. E aí a gente foi acompanhando, olha, o fugitivo foi visto em tal lugar e tal. E as pessoas foram pegando aquilo ali como uma indicação de onde eu não vou, porque o cara pode estar lá. Então a rede social hoje tem uma responsabilidade grande, que as pessoas estão elegendo a rede social como a sua fonte número 1 de consumo de notícia. E isso dá uma responsabilidade pra gente, né? Ali é o start. E como que você faz para se organizar no dia a dia, para dar conta disso tudo? Você já amanhece o dia no Facebook? Como é que é? Tem dias que é mais difíceis do que outros são bem tranquilos. Por exemplo, final de semana eu procuro relaxar e postar coisas mais leves. Mas é assim, eu começo 8, 9 horas da manhã, geralmente já com alguma dica de alguém, né? O WhatsApp e o próprio Facebook, as pessoas passam coisas para mim. Ou com notícias que eu deixei do dia anterior, né? Aí eu vou ler os comentários e tal. Aqui também tem muito interesse sobre o weather, né? Sobre o clima, né? Se vai nevar amanhã, etc. As pessoas me agradecem e tudo. E aí eu faço aquela primeira triagem de manhã e já aproveito para separar algumas notícias para os programas. Aí 10 horas da manhã o meu parceiro, que é um valadarense, o Rogério Maria Braga, chega aqui e a gente começa a ver o que ele leu, o que eu li e combina. E nisso a gente vai ouvindo os outros programas de rádio para não fazer igual, né? Para sempre ter algo mais. Aí nós temos um produtor também que se chama Franklin Laureano, que também é de Governador Valadares, e eu converso com ele pelo telefone para ver se tem alguma entrevista do dia, né? E assim a gente vai separando as notícias. A minha esposa, Luciana, ajuda também nas notícias locais. Eu passei para ela, para o rádio, a notícia local é ela que vai buscar, e cada um fica com a sua parte. Aí chega 11, 11h30, a gente começa a fechar o roteiro, e aí eu tenho que fazer 2 roteiros, um para a Hora da Notícia de 1h da tarde, e o outro para o programa Negócio Fechado de 3h da tarde. Então, no momento que eu comecei com a minha reunião de pauta até 5h da tarde, é correria. Porque eu preciso ver, primeiro, o que é prioridade hoje? Por que isso interessa ao público? Qual é o impacto na vida dessa pessoa? A gente fala desde cotação do dólar, até um vazamento de água que aconteceu na cidade, até trânsito, né? Evite a Rota 95 hoje à tarde e tal. Então é muita coisa ao mesmo tempo, só que isso que dá o prazer, né? De você saber no final do dia escolher a notícia certa. Isso é bacana pra gente que tá no jornalismo. Claro. E qual que é o seu... o que me interessa, que eu acho muito bacana no seu trabalho, é essa questão do jornalismo comunitário. Qual que é a satisfação que você tem de saber que você tá tão próximo da comunidade brasileira, ajudando nesse sentido, porque é um fator realmente de cidadania, educador? A melhor maneira de medir a minha participação e até medir como as pessoas estão vendo é quando as pessoas passam informação para mim e perguntam se aquilo é correto. Aí eu estou vendo que elas confiam na minha palavra, o que me assusta um pouco às vezes de saber, olha, eu não sou dono da verdade, as coisas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo eu zelo por isso. Então, quando as pessoas me passam, eu vou checar. E tem coisas bobas às vezes que as pessoas passam e não é bem aquilo ali. E aí eu falo, olha, não é bem assim. Então isso aqui eu não posso publicar. Nem todo mundo entende, né? Às vezes as pessoas reclamam e tal. Mas a gente tem que saber lidar com isso. Então eu procuro filtrar o que as pessoas passam e ao mesmo tempo checar se outras fontes já estão falando. Aliás, tem muitas vezes que o povo, nosso povo, da nossa comunidade aqui, sabe mais do que a imprensa americana. Tem coisas que a gente publica, a imprensa americana vai publicar depois, sem nome, sem nada, porque o pessoal da comunidade... Agora mesmo aconteceu um caso de um brasileiro que faleceu em Milford, o corpo dele foi encontrado, a imprensa americana não falou nada. Aí a pessoa me falou, olha, morreu um cara aqui em Milford. Aí eu fui buscar, vamos ver o que a imprensa falou. Nada. Aí eu falei até com a minha amiga que eu citei agora, a Susan Petroni, ela falou, ninguém deu nada ainda. Mas tá cheio de polícia lá. Então vai procurar. Aí eu vou procurar saber, aí Facebook é uma fonte ótima, porque aí já tem um monte de mensagens de pesar, né? Meus pêsames à família, na página do morto. Então ali eu já vejo que eu não vou ser o primeiro a falar que ele está morto. Aí o segundo passo que eu tomo nesse caso de morte é saber se a família foi informada. Eu não quero ser o primeiro a dar notícia para a família, né? Se outras pessoas já deram, melhor para mim, até porque eu confirmo, se tem um familiar, eu posso falar com esse familiar. Então a melhor forma de... Hoje eu já atingi esse patamar de o povo confia em mim e me passa. Então grande parte das notícias que eu publico,
O primeiro trabalho que lá no Brasil a gente chamava de foca, né, de buscar, não sou eu que faço, é outra pessoa. Outra pessoa trouxe. Aí eu vou checar e aí eu passo a informação, entendeu? Eu gasto muito tempo hoje em dia também no Facebook com humor, porque é o dia a dia tão corrido que eu gosto de postar o humor e depois ver os comentários mais engraçados ainda. Isso que me dá prazer. Eu acho que a gente, sendo independente como você é, você tem que fazer esse balanço do noticiário, Exato. né? Nem sempre é fácil. Você gosta de morar aqui nos Estados Unidos? Gosto, eu acho que esse país me deu as oportunidades que eu estava buscando. Eu sou redator publicitário formado no Brasil, vim para cá para estudar. Aliás, eu vim para cá por causa de um amor, né, para reconquistar uma namorada que queria morar aqui. Encontrei outro amor melhor ainda, né, casei aqui. E eu sou muito grato a esse país. Não sou puxa-saco, não gosto de... É isso que eu ia te falar, você sabe? Não, tem que separar. Que tudo tem seu lado bom e ruim, né? Claro, claro. Inclusive, se você faz matérias mais históricas, tem muitos erros cometidos por esse país, cometidos pelos americanos. Não gosto da arrogância de alguns americanos e não gosto de ser considerado puxa-saco. Do mesmo jeito que eu sou grato a eles, eu sei que eu contribuo com alguma coisa. E é claro que no final o país me dá mais do que eu dou para o país, eu entendo isso. Mas eu sou muito grato pelas oportunidades, porque aqui o independente tem vez. Aqui você tem acesso aos materiais, né, maquinário, e também tem acesso às fontes. O chefe dos bombeiros nos dá o mesmo acesso que ele dá para o Boston Globe ou para a ABC News. Isso é legal, entendeu? Isso é respeitar que tem um público que eles não estão atingindo. Bacana, entendeu? Obrigada aí por compartilhar com a gente essa história. Boa sorte para você continuar aí ajudando a comunidade. Obrigado, boa sorte para você também. Obrigada.